Felipe Melo de Carvalho nasceu no dia 26 de junho de 1983, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Tendo no futebol a grande paixão da família e esperança de mudança de vida, o Felipe Melo começou a jogar logo nos seus primeiros anos e recebeu muito incentivo do seu pai, que já o treinava exaustivamente. Dessa maneira, quando ele tinha 9 anos, foi aprovado no Flamengo. Porém, como morava em Volta Redonda, seu pai passou a trabalhar de madrugada para ter tempo de levar o filho todos os dias ao Rio de Janeiro para os treinos da Gávea. Foi no ano de 2001, quando tinha apenas 18 anos, que o Felipe Melo estreou no time profissional do Flamengo. Fez um gol muito importante na vitória contra o Internacional, que ajudou seu time a se livrar do rebaixamento daquele ano. 1-0, o primeiro gol como profissional. Na hora que eu cabecei a bola, que eu vi a bola lá dentro, eu não acreditei. Aí eu coloquei a mão na cabeça, agradeci a Deus e fui torcer lá, nem apesar de eu não ter visto minha mãe, mas minha mãe estava aqui bancada com meu pai, eu fui torcer lá com a galera. No ano de 2002, o volante se tornou titular do time. Teve minutos importantes no seu desenvolvimento e jogou muito bem. O Flamengo, por sua vez, disputou alguns campeonatos, mas não obteve destaque em nenhum. O Felipe Melo jogou no ano 59 partidas, marcou 9 gols e deu 2 assistências. No ano de 2003, o jogador seguiu no Flamengo até o mês de abril, quando se juntou ao Cruzeiro, sob um contrato de empréstimo. Depois disso, nem chegou a retornar ao Rio de Janeiro, tendo somado com a camisa do rubro-negro 71 jogos e 10 gols marcados. Na Raposa, entrou num time muito forte coletivamente. Apesar de não ter sido titular naquele Brasileirão, teve entradas pontuais e participações importantes. Na Copa do Brasil não atuou. E o destaque, claro, que vai para a Liga daquele ano, a primeira da era dos pontos corridos, na qual o Cruzeiro venceu com 100 pontos e com muito mérito. Agora, em definitivo, Felipe Melo seguiu sua trajetória em BH. No primeiro semestre, o excelente time comandado por Vanderlei Luxemburgo triunfou no estadual, derrotando o Atlético Mineiro na decisão por 3-2 no agregado. Ainda com a temporada em andamento, Felipe Melo foi envolvido em uma negociação, quando deixou a Toca da Raposa para se tornar atleta do Grêmio. Com a camisa do Cruzeiro foram 42 jogos, 3 gols e 2 títulos conquistados. Nessa parte final de temporada 2004, o Felipe Melo vestiu as cores do Grêmio, numa passagem rápida e de insucesso coletivo. O tricolor terminou o Brasileirão daquele ano na lanterna e assim foi rebaixado para a Série B. Dessa forma, o jogador acabou dispensado no início de 2005 e deixou a capital gaúcha com 21 aparições e 3 gols marcados. E logo no início do ano, no início de 2005, o Felipe Melo foi contratado pelo Mallorca para a parte final da temporada europeia. Ele disputou partidas somente do Campeonato Espanhol, torneio no qual o seu clube quase foi rebaixado. No Mallorca, o Felipe Melo jogou 7 partidas. Ainda em solo espanhol, o volante deu prosseguimento na sua carreira, defendendo as cores do Racing Santander, na temporada de 2005 e 2006. Nesse novo contrato, ele ganhou bagagem, jogou 33 dos 38 jogos do clube, que novamente flertou com a segunda divisão da Liga Espanhola. Já na temporada de 2006-2007, o Racing fez uma campanha mais estável e de meio de tabela, tendo o brasileiro como suplente em grande parte dos jogos, mas sempre entrando bem. Ao final da temporada, deixou a equipe para vestir as cores do Almeria. No Racing foram 48 jogos e 6 bolas nas redes. Nesse novo desafio, Felipe Melo conseguiu se destacar. Ajudou o pequeno clube a terminar a Liga Espanhola em 8º lugar e assim conseguir uma vaga para a Copa da UEFA. Sob o comando de Unai Emery, foi adiantado, jogando como segundo homem de meio campo. Sendo assim, foi observado pela Fiorentina da Itália, que fez a sua contratação no verão de 2008. Pelo Almeria, o brasileiro totalizou 35 aparições e 7 gols marcados. 8 milhões de euros
foi a quantia paga pela Viola para tirar o Felipe Melo do Almeria. Ele se adaptou rápido ao competitivo futebol italiano e logo se tornou o titular do time. O clube caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões e terminou a Série A numa excelente quarta posição. Após fazer um ótimo campeonato, o volante foi eleito o melhor da sua posição e chamou a atenção da Juventus de Turim, que o contratou para 2009 e 2010. Defendendo a Fiorentina foram 39 jogos e 2 gols marcados. Depois de um episódio de sucesso na carreira, o Felipe Melo conseguiu outro êxito, que foi ser convocado para a seleção brasileira principal. Dunga foi quem lhe concedeu essa oportunidade num jogo amistoso contra a Itália, no qual o volante atuou por 90 minutos e o Brasil venceu pelo placar de 2-0. Poucos meses depois, já jogou sua primeira competição oficial com a amarelinha. Foi a Copa das Confederações. Disputou todos os jogos e chegou a marcar nos Estados Unidos na primeira fase. Na decisão, vitória de virada para cima dos norte-americanos e título para conta. A expectativa acerca do desempenho da Juve nessa temporada era muito alto. O clube investiu pesado em contratações, como por exemplo a do Felipe Melo, que custou 25 milhões de euros aos cofres bianconeri. Só que a performance, no entanto, não foi boa. O início até foi animador, mas a Juventus não manteve o nível e não ganhou troféus nessa temporada, terminando o Calcio apenas na 7ª colocação. O volante brasileiro disputou 40 jogos e marcou 4 vezes. Quando a temporada nos clubes chegou ao fim, o Felipe Melo foi convocado na condição de titular para disputar o Mundial na África do Sul. Ele vinha fazendo um ótimo torneio, deu assistência magistral para o gol brasileiro contra a Holanda nas quartas de final. No segundo tempo, porém, participou negativamente do empate dos holandeses e foi expulso após pisar em Robin. Era o que queria o Sneijder, ter essa vantagem por aí, e fechou o tempo. Pronto. E acontece o que todo mundo imaginou que poderia acontecer na Copa do Mundo. O Brasil foi eliminado e ele foi apontado por imprensa nacional e opinião popular como o principal culpado desse revés. Tanto que jamais voltou a ser convocado para defender a seleção. Muito mais desleal do que hoje. Hoje não foi uma jogada desleal. Foi uma jogada onde ele deu carrinho, que eu acabei pisando na bola, toquei sim o Rubem. Mas não sei se foi para cartão vermelho a jogada, eu não vi na televisão. Enfim, eu acho que isso vai de interpretação de cada árbitro. Naquela vez o árbitro acabou... Com a amarelinha, o Felipe Melo disputou 22 jogos, fez 2 gols, deu uma assistência e ganhou um troféu. A Juventus na temporada de 2010-2011 teve de se contentar em somente disputar a Liga Europa, e ainda assim não foi bem, tal qual no campeonato italiano, onde amargou mais uma vez a 7ª posição. Depois de mais um ano decepcionante, o Felipe Melo acabou sendo negociado e deixou o Turim após 2 anos, com 78 partidas disputadas e 5 gols marcados. Como manteve seus direitos ainda ligados à Juve, o Felipe Melo foi para o Galatasaray, só que por empréstimo, e jogando por um dos maiores clubes da Turquia, deu a volta por cima e viveu a temporada mais goleadora da carreira. Marcou 12 gols em 36 partidas e, jogando muito, ajudou seu clube a vencer o grande campeonato turco daquele ano, com o Felipe ganhando o prêmio de melhor volante da competição. Em 2012 e 2013, o Galatasaray começou bem o ano, vencendo a Supertaça da Turquia quando bateu o rival, o Fenerbahçe, por 3-2. Na Champions, conseguiu chegar às quartas de final. Na Liga Turca, um novo triunfo com 71 pontos, um a mais que o Fener. Mais uma grande temporada do brasileiro, que novamente foi o melhor da sua posição no país. Até debaixo das traves ele foi destaque, quando até defendeu um pênalti. Como já estava muito adaptado e caiu nas graças do torcedor, foi adquirido em definitivo pelo Galá. E nessa temporada de 2013 e 2014, o clube voltou a vencer a Supertaça da Turquia e também a Copa da Turquia. Na liga, foi o segundo colocado, e o brasileiro disputou 47 partidas, nas quais fez 3 gols e ainda deu 4 assistências, e foi o melhor volante meia pelo 3º ano consecutivo. Durante um clássico contra o Besiktas, ele foi expulso e saiu de campo mostrando sua camisa aos torcedores
rivais, o que gerou uma invasão de campo e uma confusão generalizada. Em 2014 e 2015, o Galatasaray não passou da fase de grupos da Champions, porém voltou a triunfar no seu país, quando ganhou a Copa da Turquia e o Campeonato Turco. Mais 2 títulos para conta do volante, que na temporada seguinte ainda disputou 2 jogos, mas se despediu para jogar na Inter de Milão. Atuando pelo Galatasaray, o Felipe Melo disputou 154 jogos, marcou 18 gols e ganhou 7 títulos coletivos. A Internazionale de Milão marcou a volta do brasileiro à Itália. O clube terminou a liga em 4º lugar e não brigou pelo Scudetto. Na Copa, caiu nas quartas de final. E na condição de suplente em grande parte dos jogos, o Felipe Melo disputou só 28 partidas, onde fez um gol e deu uma assistência. E ele seguiu no clube Nerazzurri para a temporada de 2016-2017. Entretanto, acabou rescindindo seu contrato ainda em dezembro, deixando a equipe para voltar ao Brasil e jogar pelo Palmeiras. Na Internazionale de Milão, foram 38 jogos e um gol marcado. Em fevereiro de 2017, debutou com a camisa do Alviverde, depois de assinar um contrato de 5 anos com o clube paulista. E nesse ano, apesar de jogar bem, o Palmeiras ficou sem conquistas. Individualmente, ele foi afastado pelo treinador Cuca e ficou alguns meses fora, treinando em separado. Um áudio vazado pelo volante esquentou o clima entre ambos. Meses depois, após uma reunião com o diretor Alexandre Matos, eles se resolveram e o jogador voltou ao time. Outra polêmica dele foi em uma das suas primeiras entrevistas. Então, eu não vejo problema não. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada, tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Meses depois, ele se envolveu em uma briga com os jogadores do Peñarol em uma partida pela Libertadores. Felipe Melo. Vão pra cima do Felipe. No ano de 2018, ele começou muito bem no Paulistão, com muitos desarmes e ótimas atuações, sendo eleito o melhor volante da competição. O clube, o Palmeiras, acabou sendo vice-campeão e na Libertadores caiu na semifinal diante do Boca Juniors. Na Copa do Brasil, ficou pelo caminho na mesma fase. O triunfo alviverde foi no Campeonato Brasileiro daquele ano, onde o clube teve boa vantagem para cima do Flamengo. O volante fechou essa grande temporada com 55 jogos disputados, 3 gols e 3 assistências. Em 2019, o Palmeiras voltou a disputar vários campeonatos e mesmo tendo sido regular, não venceu nenhum. Mais uma vez consistente, o Felipe Melo disputou 48 jogos no ano, nos quais chegou a marcar 6 gols e ter dado uma assistência. No ano de 2020, o Felipe Melo seguiu no Verdão e os títulos coletivos vieram. Numa temporada marcada e prejudicada por conta do Covid-19, o Palmeiras, vencedor, mostrou sua força quando ganhou do Corinthians nos pênaltis e foi o campeão paulista daquele ano. Ainda ganhou a Copa do Brasil diante do Grêmio e, de mais importante, um título muito esperado desde 1999, a Copa Libertadores. Com uma campanha muito consistente, o time venceu o Santos na final por 1-0 e sagrou-se bicampeão continental. Sendo uma figura fundamental do elenco do vestiário, o capitão Felipe Melo viveu um ano dos sonhos com seu clube. Jogou 38 jogos, fez um gol e distribuiu uma assistência. No ano seguinte, 2021, o Palmeiras jogou 7 torneios ao todo. Foi vice-campeão do Paulista, vice da Supercopa do Brasil, vice da Recopa Sul-Americana e vice do Mundial de Clubes, com derrota para o Chelsea da Inglaterra. A conquista solitária foi de mais uma Copa Libertadores. Dessa vez, a equipe bateu o Flamengo por 2-1 para ganhar esse troféu. Dias depois, após a não renovação do contrato, o jogador deixou o Palmeiras sob diversas homenagens e muita idolatria. Nesses 5 anos vestindo a camisa do clube, ele disputou 217 partidas, fez 13 gols e conquistou 5 títulos coletivos. Ainda em dezembro de 2021, o anúncio da contratação do Felipe Melo por parte do Fluminense já havia sido feito.
O início nas Laranjeiras foi instável. O clube foi eliminado na fase eliminatória da Libertadores, mas se recuperou. Ainda foi o terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil. No mais, a equipe venceu o Campeonato Carioca, batendo o arquirrival Flamengo por 3-1 no placar agregado da decisão. No ano seguinte, 2023, ainda sob o comando de Fernando Diniz e muitas vezes jogando como zagueiro, o Felipe Melo seguiu no Flu e se manteve como uma figura primordial no meio-campo e no vestiário tricolor. O clube voltou a vencer o Campeonato Carioca com um novo triunfo para cima do Mengão. Ele também ajudou o Fluminense a vencer a Libertadores daquele ano, a primeira da história do clube, batendo o Boca Juniors na decisão no Maracanã lotado. Um título extremamente comemorado. No Mundial de Clubes, o Fluminense foi derrotado pelo Manchester City e foi vice-mundial. No ano, o zagueiro / volante foi a campo em 47 jogos e marcou 3 vezes. 2024 foi o último ano da carreira do Felipe Melo. Com 41 anos e com seguidas lesões, o jogador decidiu colocar um ponto final na sua trajetória como profissional. Antes disso, ganhou mais um título inédito com a camisa do Flu, que foi a Recopa Sul-Americana ao bater a LDU do Equador. Essa foi a única conquista e a última partida dele foi numa derrota diante do Botafogo. Com a camisa do Fluminense, em 3 anos, ele disputou 108 jogos, marcou 3 vezes e ganhou 4 títulos. Jogando por clubes entre 2001 e 2024, foram 858 partidas, 71 gols marcados, aproximadamente 33 assistências e 18 títulos coletivos. Atualmente, o Felipe Melo trabalha como comentarista no Grupo Globo e atua em alguns programas da casa, principalmente no canal Sport TV. Como você pode ver, o Felipe Melo foi um volante de extremo vigor físico, muita pegada, raça e ótima marcação. Naturalmente, por vezes, passava do ponto, mas é inegável. Como ele se manteve em alto nível no futebol europeu, depois foi fundamental no futebol brasileiro. Diante disso, sempre mostrou uma qualidade técnica, passes precisos, lançamentos longos e chutes de longe. Um meia / volante / zagueiro que mostrou diversas valências que vão muito além das entradas duras e frases polêmicas. Um personagem muito autêntico e singular. A você que assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!